Em 5 segundos, será formada a Rede Nordeste. Informação, entretenimento e o melhor da nossa comunicação. 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Pop, TV Nordestina, Portal Página 1 PB, Blog do Abílio e redes sociais. Todas a serviço do bom jornalismo. Dialogando com você. Dialogando, a informação que provoca reflexão, a conversa que traz diferentes visões. Está no ar, Dialogando, o espaço para ouvir, pensar e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Pois não, muito boa tarde a você que está ligado com a Rede Nordeste de Comunicação, formada pela Rádio Pop Cariri FM 101.1, TV Nordestina, canal 179, pela Rede Brisanet de TVs, canal por assinatura, Portal Página 1 PB e o blog do Abílio José, juntos até às 17 horas, com muita informação, com entretenimento, com entrevista, opinião, porque a partir de agora vamos dialogar com o programa Dialogando, a apresentação de Edson Pereira, e comigo nos estúdios hoje, Kelton Almeida, Léo Montanha, Flávio Gomes e José Alexandre. Já nos estúdios da Pop Cariri, Naumir Andrade. E no escritório do Portal Página 1, Giovana Maia e Ribamar Soares. E com Abílio José no blog do Abílio. Meus amigos, é um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira com a Rede Nordeste e trazendo entrevista e opinião. E opinião, vocês já sabem, sempre é no ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos, estamos de volta no ponto de vista de hoje. Eu tô há algum tempo pensando em me aposentar, e quando a gente se aproxima, antigamente, quando a gente se aproximava dos 60 anos, passava dos 50, a gente já começava a pensar em aposentadoria. Mas, com tanta mudança, com tanto desgoverno, a gente não sabe nem quando, daqui a 4, 5 anos, quando chegarmos à casa dos 60 anos, se a gente tem direito à aposentadoria, mesmo contribuindo mais de 40 anos. Mas cada dia dá mais vontade de eu me aposentar, de adquirir um trailer qualquer, tentar pagar minhas contas até a aposentadoria e depois fechar a porta desse trailer e desaparecer pelo mundo, junto com minha família, é claro. Não deixo minha família de forma alguma. Mas a sensação de tristeza a cada dia com a política, ela aumenta. E aumenta, eu vou dizer, ontem ela aumentou ainda mais. Ontem, o Tribunal de Justiça da Paraíba tornou proibição que a Assembleia Estadual, a Assembleia Legislativa da Paraíba, possa fazer uso da Bíblia nos seus trabalhos e que seja usada como referência. Inclusive, eu acho que isso daqui a pouco vai chegar aqui na Câmara. Apesar que na Câmara eu não acredito que tenha nenhum ateu para começar a puxar esse problema. Mas a Assembleia foi pega de surpresa. Teve um deputado, até agora, dos 36, um deputado se posicionou. Eu vou escutar para depois fazer o meu comentário. Vamos acompanhá-lo. Em uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que proíbe o uso das aberturas do trabalho legislativo da Paraíba em dizer a frase: em nome de Deus, declara aberto a presente sessão. Ao invés de se preocupar com vilipêndios que constantemente nós estamos presenciando, pessoas denegrindo imagens, pessoas vilipendiando com crucifixo, com imagens, esculturas, mas não.
quer proibir e proibiu o uso dessa frase e também o uso da Bíblia dentro do parlamento. O Brasil é laico, mas não é antirreligioso. O Brasil é laico e o Sargento Neto é cristão. Então os deputados precisam se posicionar com essa decisão e recorrer. É isso que nós vamos fazer para defender a nossa fé, para defender aquilo que nós acreditamos. Que Deus nos abençoe, nós vamos continuar sempre usando essa fé, porque acima de tudo está o Deus que nos colocou, o Deus que sabe tudo e pode tudo sobre todas as coisas, e ninguém pode impedir de nós pregarmos o Evangelho e defendermos a nossa fé. As palavras do deputado Sargento Neto, essa alteração inclusive, eu não vou utilizar esse tom, porque ele foi eleito pelo povo para defender os princípios do seu eleitor e principalmente os princípios que ele defendeu. Agora, eu como eleitor da Paraíba, que voto num deputado estadual, que tenho 36 homens e mulheres que representam o voto popular, como 223 municípios que têm seus vereadores, me sinto ultrajado quando um tribunal de justiça proíbe que uma casa legislativa, que uma casa representativa do povo, que tem na sua grande maioria o consentimento de ser cristão, não poder usar em nome de Deus. Me parece que é a roda grande querendo entrar na roda pequena. É a força da minoria de uma imbecilidade que vem tomando conta do Brasil cada vez mais. Um grupo, me desculpem o que eu vou dizer, um grupo que já está destruindo a família, um grupo que ao destruir a família vem destruindo a sociedade pouco a pouco na sua representatividade, e que com esse tipo de iniciativa termina criando uma sociedade que se afasta cada vez mais de suas crenças, de sua cultura. Mas nós temos que respeitar que algumas pessoas não acreditam em Deus. Eu quero saber a maioria. Segundo o IBGE, a maioria do brasileiro acredita, a maioria dos paraibanos que a Assembleia representa acredita em Deus, a maioria é cristã, porque senão vamos colocar naquela porcaria as verdadeiras representações. Vamos colocar também no Tribunal de Justiça verdadeiros representantes dessa minoria. Estamos cada vez mais sendo engolidos pela minoria. Proíbe hoje usar em nome de Deus, depois proíbe um professor de falar em sala de aula sobre fé e Deus, mas permite que a promiscuidade chegue aos nossos filhos. Permite que uma porcaria como esse BBB entre em nossos lares. Permite que todo tipo de sacanagem possa atingir nossa juventude e nossa infância. Começa assim. Proíbem usar o nome de Deus. Aos poucos, a gente vai aceitando e baixando a cabeça. Até quando? Você, eu, que somos maioria, iremos aceitar esses absurdos? Fica mais uma vez uma pergunta. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, estamos de volta com o programa Dialogando, e hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador Pastor Luciano Breno, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e até por ser pastor, eu já
Começo por aí, pastor. Muito boa tarde, prazer recebê-lo. Como um representante do povo, que o senhor é dado pelo voto, mas um representante e líder religioso receber uma decisão como essa. Muito boa tarde. Boa tarde a Edson, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Primeiro, lamentar uma decisão infeliz, onde na verdade isso tem um histórico do passado. Você falou bem, é uma minoria que na verdade quer massacrar uma maioria. Mas eu preciso fazer uma observação em relação a isso. É uma minoria que se encontra unida, uma minoria que tem os seus propósitos, enquanto uma maioria se divide no sentido de lutar pelos seus direitos e por aquilo que de fato deve ser feito através da nossa opinião. Há de se perceber que isso não começou agora. Eu tenho mais ou menos a idade que você tem, tenho 59 anos, né? Estamos por aí já querendo, como você disse, buscando a aposentadoria, mas frustrado pelas decisões que são tomadas e que a cada dia prejudica quem mais precisa. Mas isso começou lá atrás, quando nós estudávamos, e você lembra muito bem disso, antes de subir à sala de aula, nós cantávamos o hino nacional, nós fazíamos uma oração, nós subíamos enfileirados, inclusive colocávamos a mão no ombro do colega que estava na nossa frente, para que a gente fizesse um alinhamento e subimos para a sala de aula. Ao chegar na sala de aula, nós tínhamos Educação Moral e Cívica, Religião e o SPB. Isso. Matérias... Fui professor de OSPB e Educação Moral e Cívica. Pois é, então você tem mais autoridade do que eu de falar a respeito disso. E eu lembro muito bem que o professor, ele na verdade, muitas vezes tinha uma autoridade muito maior do que o pai. Isso. A gente tinha na figura do professor uma autoridade máxima sobre a vida dos alunos. Nós tínhamos, em algum momento, quando andávamos em ônibus público, os mais velhos, os mais novos cediam o lugar aos mais velhos, os homens cediam os lugares às mulheres. E tudo isso foi sendo retirado de nós, foi sendo arrancado da sociedade com um sinônimo de evolução. Nós evoluímos. E na verdade nós estamos percebendo que nós estamos regredindo, nós estamos num momento difícil politicamente falando, moralmente falando, onde de fato uma maioria não pode expressar a sua opinião, não pode iniciar, ou é proibido de se iniciar uma sessão invocando o nome de Deus, porque isso fere a Constituição segundo aqueles que decidiram. No entanto, uma minoria pode se sentir ofendida por qualquer tipo de expressão que é feita pela maioria e pelo sentimento que nós temos enquanto religião. A liberdade religiosa, ela na verdade, ela deixa de existir quando atitudes e decisões de forma errada passam a vigorar, e eu acredito que iremos recorrer dessa decisão, a Assembleia irá recorrer dessa decisão, porque de fato isso sim é um desrespeito às pessoas que têm, como você bem falou, você foi muito feliz. Nós estamos deixando que as coisas que tirem todos os princípios estabelecidos naquilo que nós acreditamos, em educar os nossos filhos, em educar os nossos netos, em mostrar para a sociedade. Por essa razão, nós encontramos hoje jovens que psicologicamente estão abalados, sem ter aquela estrutura que nós temos hoje e tínhamos enquanto jovem. Então, é um absurdo, eu não concordo com esse tipo de decisão, embora a gente sabe, aí eu, já como advogado, a gente respeita, mas não aceita. E com certeza eu creio que a Assembleia irá recorrer, porque se bem conheço, lá tem homens, na sua maioria, que temente a Deus e que, independente de credo religioso, seguem aqueles ensinamentos que estão na palavra. Pastor, me permita chamar assim, porque a minha pergunta vai nesse tom. O senhor tem, como líder religioso, há quantos anos? Eu estou aproximadamente há 27 anos como líder religioso. O que mudou tanto? Qual as principais dificuldades hoje em se trabalhar
a questão da religiosidade, seja ela qual for? Eu acredito que as pessoas, exatamente pelos ensinamentos, a própria Bíblia diz que as pessoas elas perecem por falta de entendimento. E o entendimento que hoje tem se pregado de uma minoria é que os princípios que são estabelecidos pela palavra, não pela religião, mas aquilo que está escrito, aquilo que a maioria acredita, elas estão sendo modificadas por outras opiniões de uma minoria que tem conseguido, como eu disse, né, pela unidade que eles têm, mesmo sendo minoria, acabam inserindo no meio da sociedade uma geração que vem com um pensamento totalmente diferente. Como eu sempre digo, na nossa época, que não é muito longe, uma época bem recente, existia um estilo de educação que partia, inclusive, porque a educação, o ensinamento tem que ser feito na escola, mas a educação tem que ser feita em casa. Então hoje, diante de tantos fatores externos que têm atingido a família, que deixam de ensinar os seus filhos no princípio que realmente eles devem seguir, eles acabam aprendendo com as redes sociais, né? Com a própria televisão, deixando os princípios de lado e assimilando que tudo hoje tudo pode, né? E as definições até mesmo de termos de gênero, elas devem ser escolhidas quando se tiver consciência daquilo que a própria pessoa decidiu que ela de repente tenha por opção em ser. Então, respeitando todas as pessoas, que nós não estamos falando de pessoas, mas estamos falando de princípios que têm sido atingidos e que na sua minoria tem conseguido volto a dizer, em relação, por exemplo, à política, a maioria das pessoas que são evangélicas, católicas, pessoas que são tementes a Deus, entregam as suas decisões políticas a uma minoria que decidem por elas pela teoria de dizer que política e religião não se mistura, em dizer que pessoas que estão convivendo na religião não precisam se preocupar com a política. No entanto, percebemos que a cada dia as decisões que são tomadas precisam de pessoas no próprio judiciário, em todos os setores, pessoas que são tementes, que têm um conhecimento da vida religiosa, daquilo que a Bíblia nos ensina, exatamente para que decisões como essa, porque quando a decisão vem, não vai atingir a minoria. Não. A decisão, quando ela vem, ela atinge todo mundo. Então é necessário, e é isso que essa maioria precisa entender, na hora de decidir o seu voto, na hora de optar em fazer a sua escolha, buscar exatamente saber quem é aquela pessoa, o que ela pensa, quais são os princípios que ela respeita, né? Independente de ser evangélico, católico, mas aquilo que ela teme enquanto responsabilidade de ensinamento com a sua própria vida. E a partir daí tomar uma decisão, que essa decisão, pode ter certeza, como se você não faz isso, se você não decide em escolher e deixa que as pessoas escolham por você, você vai estar sujeito a ter que cumprir as decisões tomadas por uma minoria que você não acredita e que você não aceita. Vereador Luciano Breno, agora vamos partir. Como é que é conciliar o seu pastoreio, ao mesmo tempo conciliar sua liderança política representativa em Campina Grande e a função de advogado? Como é que foi, como é que tem sido conciliar e ainda exercendo uma das lideranças dentro da Câmara, liderança de governo? Edson, a Bíblia diz que Deus ele só nos permite algo que nós tenhamos a capacidade de suportar. Para mim tem sido um ensinamento, eu tenho aprendido com todas essas demandas que têm chegado enquanto cidadão, enquanto político, enquanto pastor, e Deus tem me dado a habilidade para que eu possa de fato administrar todas elas. Uma das coisas que a gente precisa entender é que elas
elas se misturam, né? Elas não são totalmente separadas. Na medida que você, como cidadão, você começa a se envolver num processo social, você acaba fazendo política mesmo sem mandato. O pastor, ele faz política. O pastor, ele é um psicólogo. O pastor, ele está perto da comunidade. E a partir disso, agora, diferentemente, eu faço com um mandato de vereador. Porém, com mais intensidade e com a capacidade de poder trazer soluções a um bairro, a uma comunidade, a um grupo de pessoas, até mesmo muitas vezes individualmente, conseguindo através do nosso mandato chegar próximo àquela pessoa e trazer uma resposta. Então eu fui o vereador em 2016, o menos votado de Campina, você lembra muito bem disso. Fui uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava que o pastor Luciano Breno fosse eleito, mas fui eleito aqui em Campina Grande, pela graça de Deus e pelo trabalho, exatamente pelo trabalho que eu fazia enquanto pastor. Então, a partir do momento que você começa esse seu trabalho social, porque eu sou um dos que entendo que a igreja é o único organismo vivo que tem capacidade de transformar o ambiente que ela é inserido. Por exemplo, eu tenho um trabalho há mais de 27 anos na Zona Leste como pastor. E se você for visitar, você vai perceber que aquele lugar não é mais como era antes. Ele foi totalmente transformado, exatamente porque a igreja estava inserida ali. E a partir desse trabalho social, fui para uma eleição, tive 1.400 votos. Na eleição posterior, fui o vereador que em plena pandemia aumentou 1.000 votos, quase dobrei a minha eleição. E na última eleição, aumentei mais 500 votos. Então a gente vem numa tendência de crescimento. E em pouco tempo, apenas 3 mandatos, consegui estar sentado na mesa diretora como vice-presidente, consegui administrar durante 2 anos e representar os meus colegas e o governo como líder do governo, agora como vice-líder. Então, tudo isso eu atribuo a muito esforço, muito trabalho, muita seriedade e fazendo essa uma política simples. A política do sim ou do não. Dá para fazer é sim, não dá para fazer é não. Então, hoje eu ando na cidade e encontro pessoas que eu nem conheço, nunca vi, mas que olham para mim e dizem: pastor, eu sou seu eleitor, porque confio no seu trabalho e acompanho aquilo que o senhor tem feito. Então, eu atribuo tudo isso, essas inúmeras atividades, onde, na verdade, a bênção de Deus e a seriedade, porque todas elas, seja na condição de advogado, seja na condição de pastor ou na condição de vereador, eu faço todas elas e dou o meu melhor. Eu me esforço para fazer o melhor, para errar menos. É lógico que eu não consigo acertar em tudo, mas uma coisa eu sei, eu tenho uma opinião própria, eu expresso a minha opinião, eu não me deixo levar por vantagem política e tenho firmeza naquilo que eu acredito e naquilo que eu faço. Eu, quando não tenho nenhuma, nem eu, nem ninguém, tenho obrigação nenhuma de emitir ou dar a sua palavra. Porém, quando essa palavra é dada, eu acredito que ela tem que ser cumprida. Muito bem, a gente continua a entrevista com o vereador pastor Luciano Breno após o intervalo. É rapidinho. Intervalo rápido e a conversa continua aqui no Dialogando. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Você
talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos, o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Conexão Campina, com Edson Pereira. Todas as quartas e sextas, a partir das 19 horas, na TV Nordestina. Estamos de volta com o Dialogando, jornalismo com voz e conteúdo. Muito bem, estamos de volta com o Dialogando aqui na Rede Nordeste de Comunicação com a Rádio Pop Cariri 101.1, com a TV Nordestina, com o portal Página 1PB e o blog do Abílio José. Estamos transmitindo nesta quinta-feira ao vivo nesse pool de comunicação com o programa Dialogando. Eu sou Edson Pereira e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vice-líder da base do governo, pastor Luciano Breno, que atendeu gentilmente o nosso convite. Boa tarde, sou Lenilson Cavalcante, acompanho da Palmeira a entrevista deste bom amigo, pastor Luciano Breno. Desde a 101 estou acompanhando suas palavras aqui na Palmeira. Muito bem, obrigado pela sua audiência, Lenilson. E você também acompanha pelo YouTube e pelo Instagram da TV Nordestina, @TV Nordestina Oficial. Estamos juntos. Vereador, o senhor exerceu a função de líder. 2025, o governo municipal passou quase o ano todo sem liderança, mas tanto o senhor como o Alexandre do sindicato, na hora que precisava, exerciam, tanto que terminaram sendo escolhidos pelos seus pares para serem líderes e sacramentado, é claro, pelo prefeito Bruno Cunha Lima. Mas 2025 foi um ano de muita pancada, principalmente na base do prefeito, né, Luciano? E quais os ensinamentos que vocês tiraram de tanta dificuldade? Uma das coisas que eu sempre tenho pregado, até como pastor, a gente acaba trazendo dentro de nós um sentimento de diálogo. E esse 2025, embora a gente tenha passado por muitas dificuldades no que diz respeito à administração pública, a gente consolidou ainda mais essa vontade de trazer o diálogo para a mesa. Inclusive, se você perceber, a gente sabe que essa nova legislatura ela veio diferenciada. É uma oposição que muitas vezes, de fato, dentro do ponto de vista do olhar da oposição, tentando fazer o bem à Campina, dentro da visão que eles têm, traz a discussão que é importante para casa e nos dá a oportunidade de fazer o contraponto, trazendo também o nosso pensamento e a nossa forma e o nosso olhar de quanto a gente tem lutado para que Campina, que é grande, se torne muito maior. Tanto a oposição quanto a situação, dentro das suas visões,
têm o mesmo objetivo. E isso a gente percebeu nesse ano de 2025, diante de tantos fatos que aconteceram, que é possível se fazer isso dialogando, se respeitando, mesmo tendo opiniões contrárias. E durante todo esse tempo a gente conseguiu fazer isso. Tivemos vários embates, mas em momentos oportunos nós sentamos, conversamos e decidimos junto aquilo que era melhor para Campina quando foi possível. Quando não foi possível, nós fomos para a discussão e, como maioria, vencemos no voto. Então, isso é democracia. E quando íamos para vencer no diálogo, que era um senso comum de todos, Campina venceu, Campina cresceu e Campina avançou. Quando a gente foi para existe um movimento que a gestão municipal ela deixou grandes gargalos e vocês apanharam muito. Inclusive no final do ano, em especial o senhor levou um bocado de pancada na questão de agente de saúde, que nem tinha nada a ver com a história, terminou tendo uma liderança de convencimento para que não se votasse nada contra os agentes naquele momento, mas apanhou muito. Mas existe um movimento para derrubar de vez a gestão do prefeito Bruno? É como eu lhe falei, né? De fato existe hoje, a gente sabe das dificuldades que nós temos enfrentado. Eu, como iniciei a entrevista dizendo que tenho vida própria, tenho uma opinião própria, acredito que a gente precisa, na mesa, que é lugar de diálogo e de comunhão, né? Como você bem falou aqui, dialogando. É importante a gente entender onde há os erros para que haja correção. Por outro lado, a gente sabe que existe uma corrente Intervalo rápido e a conversa continua aqui no Dialogando. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Conexão Campina, com Edson Pereira. Todas as quartas e sextas, a partir das 19 horas, na TV Nordestina. Estamos de volta com o Dialogando, jornalismo com voz e conteúdo. Jogo muito limpo com o meu ouvinte e com o meu telespectador. Não fomos para propaganda, não. Foi um probleminha que tivemos aqui no microfone e tivemos que trocar o microfone, certo? E foi a última vez que minha produção, quando tiver problema de microfone, ele vai para comercial. Vai ser no ar, porque aqui é a verdade. Não, acontece ao vivo, meu irmão. Microfones são muito bons, mas eles resolvem ter vida própria. E a gente tem que trocar no ar para o ouvinte e o telespectador saber o que está acontecendo. Vamos acabar com esse negócio de achar que a plástica bonita. Eu não estou na Globo. A Globo faz cada porcaria, né? Ainda bem que você não está na Globo, mas né? agora foi a última vez, viu, produção? Não faz mais. Aí a gente vai conversar, na produção entra, eu entro. Não tem isso agora. Passa na frente da câmera. Tem isso aqui não. Eu não tô. Eu vejo cada porcaria que acontece. Essa minha produção tá assistindo Big Brother demais. É Léo, eu tenho certeza. É dia de paredão, ele tá dizendo. O paredão montanha é aquela.
aquela poiqueira. Então eu nem vou lá discutir com ele, né? Não discute, não, ele agora tá uma moça, é um menino. Mas, pastor, a gente falava das dificuldades, mas ao mesmo tempo, o seu mandato, além de líder, o senhor tem um trabalho muito forte nas bases e tem tido uma ação muito forte em várias comunidades, não se prende a uma só. Como é que tem sido driblar as dificuldades e mesmo assim apresentar projeto, chegar com ações da gestão municipal e com o mandato do pastor? Olha, eu tenho um privilégio muito grande de poder chegar na casa do eleitor, do cidadão, mesmo aquele que não votou no pastor Luciano Breno, e prestar conta, né? Fazer uma prestação de conta daquilo que a gente conseguiu, através do nosso mandato, realizar. Por exemplo, Jardim Europa. 90% do Jardim Europa está calçado, porque o pastor Luciano Breno, na gestão do prefeito Romero, teve a intervenção e nós conseguimos calçar aquele bairro que ninguém nem sequer falava no Jardim Europa. 100% iluminado em LED. 100% em LED. Aí nós vamos lá para o Belo Monte, tem ruas que nós conseguimos calçar. Nova Brasília, Alino Gomes, José Gomes de Faria, Yaya Afonso Campos, a Rua Arruda Câmara, Praça Clementino Procópio, Praça Joana d'Arc foi reformada. A Clementino Procópio é uma praça nova, inaugurada já na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, levada, né, pelo nosso mandato. Então, nós temos Praça dos Professores ali em Bodocongó, que também foi um pedido nosso. Temos o privilégio hoje de ver os postos de saúde dentro da Zona Leste, todos eles foram reformados. Implantação, inclusive, de cadeira odontológica para atender a comunidade. Então, é um trabalho que a gente tem feito, não só resumido numa região, mas espalhado por Campina Grande, sem prometer, mas batalhando muito. Porque eu costumo dizer que o meu maior gabinete é a casa das pessoas. A gente amanhece já visitando pessoas. Todos os dias eu estou na rua visitando, vendo as dificuldades que as pessoas enfrentam, transformando isso em requerimento na Câmara, transformando em lei e ao mesmo tempo todo dia batendo na porta de um secretário para mostrar, embora a dificuldade, a gente tem muito mais o que mostrar de resultado do que lamentar do que nós não conseguimos. Eu, desde que cheguei na Câmara, em 2017, um dos primeiros requerimentos protocolados foi pedindo a revitalização do Parque Evaldo Cruz, que na época eu realizava um evento chamado Cantinho da Bênção, que você conhece muito bem, lá no Evaldo Cruz, e a gente via a necessidade de reforma. Hoje o evento não está mais lá, mas eu posso ver um requerimento sendo atendido, como outros colegas também fizeram, mas eu estou falando do meu mandato, ver hoje o Evaldo Cruz sendo totalmente revitalizado. Eu posso ver hoje outro requerimento e discussões e temas, narrativas que eu trazia a respeito do Cine Capitólio, por exemplo. Sim, que foi uma luta árdua, né? Você lembra muito bem disso, inclusive participei de reuniões com o INFAEP. Existia um gargalo muito grande entre Prefeitura e INFAEP. E nós conseguimos, através do nosso mandato, também estar lá influenciando para que hoje a gente pudesse, daqui a pouco, estar inaugurando, né? Logo, logo, o próprio Cine Capitólio com uma nova visão mais trazendo. Inclusive, aqui em primeira mão, né? Já estou, desde que começamos com a reforma do próprio Capitólio, eu tenho lutado para que a gente também consiga revitalizar a Praça Clementino Procópio. Que é da nossa juventude aquela praça. Praça Clementino Procópio hoje, infelizmente... É um ponto de drogas, de tráfico, de tudo. Exatamente. Inclusive tenho conversado com aqueles ambulantes, alguns ambulantes, porque nem todos. Infelizmente, existe um grupo de pessoas lá que levam ali aquele ambiente para se aproveitar e cometer ato ilícito, porém tem muita gente lá que são pais de família. Nós temos cadastrado esses pais de família junto à Secretaria de Educação. Eu tenho conversado com o prefeito para que a gente possa deslocar aquelas pessoas daquele local
e fazer ali o que realmente é necessário, que é revitalizar aquele cartão postal que é no coração de Campina. Tenho hoje o privilégio de ver, por exemplo, a Avenida Félix Araújo, que corta toda a Zona Leste, que desafoga, traz mobilidade urbana e humana dentro da nossa cidade. Obra importante, tudo isso com a influência do nosso mandato. Então são, de fato, situações que nós temos contribuído para que Campina Grande cresça muito mais. Campina Grande é uma cidade que nós amamos, é uma cidade onde a gente chega, uma cidade conhecida, e para mim é uma honra muito grande deixar todo esse legado enquanto político e poder prestar conta, olhar olho no olho das pessoas e ouvir delas, como eu comentei, ouvir delas que estão satisfeitas com aquilo que nós fazemos enquanto vereador. Claro, a gente não consegue agradar a todo mundo, como você bem falou. O ano passado, no final do ano, tivemos um embate muito grande de uma situação que, de fato, tem que se sentar, tem que dialogar, tem que sentar na mesa para tentar arrumar uma solução, porque é uma situação que o próprio agente tem consciência. Porém, no final do ano, nós tínhamos feito o apelo para que essa discussão ela levasse, de fato, mais tempo, para que a gente não prejudicasse, inclusive garantindo os direitos, de todos aqueles que já tinham direito adquirido. Ninguém estava ali pensando em retirar nada, mas que juntamente com, inclusive, provoquei uma reunião naquela época com o próprio Giovanni do sindicato, ele sabe disso. Consegui levar a doutora Ângela, que representa a saúde, Conselho Municipal de Saúde, o prefeito, os vereadores. Então é uma discussão que a gente não pode fugir. Ô Luciano, a grande questão é o seguinte: todo mundo sabe que é uma solução que precisa ser dada, mas você não acha que estão tornando um cabo de guerra político nesse momento, aproveitando os problemas que a saúde vem passando e principalmente o governo com esse momento turbulento, para criar um cabo de guerra que termina sendo prejuízo no futuro para os próprios agentes? Eu acredito assim. Eu acredito que uma das coisas que faz crescer e não cortar o mal pela raiz é exatamente esse título que eu estou vendo aqui, diante dos meus olhos: dialogando. A falta de diálogo, de sentar na mesa, de tentar buscar uma solução, isso é que traz o direito, dá o direito de se aproveitar do momento que está se vivendo, porque saúde não é uma dificuldade de Campina, é uma dificuldade do Brasil, na verdade, todo, do Brasil inteiro, Brasil todo. Se Campina tem que corrigir, inclusive, está se tentando fazer isso com muito esforço, inclusive em algumas situações dolorosas, como a gente tem nesses últimos dias, tem visto através de uma empresa que foi contratada para detectar o que poderíamos mudar. E, infelizmente, muitas vezes decisões que são tomadas são decisões que machucam no individual, mas que tenta trazer uma solução para o coletivo. E é isso que a política ela deve ser, é assim que deve ser feita, pensando sempre num grupo de pessoas e não no interesse pessoal de ninguém. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas é como eu disse, inclusive ao prefeito, se tem que encarar e resolver, vamos resolver e encarar de frente, para que a gente possa apresentar as pessoas, porque não adianta você dizer que está ruim, mostrar a solução, e quando você mostrar a solução, você fazer politicagem com aquilo que é solução para aquele momento, naquele instante, e que infelizmente tem que ser feito e que vai, de certa forma, cortar na própria pele. Então a gente precisa entender e agir, não com politicagem, mas agir com seriedade, porque afinal de contas são pessoas que merecem nosso respeito. Boa tarde, me chamo Patrícia Diniz, quero parabenizar a todos, em especial o nosso vereador pastor Luciano Breno por sua caminhada
e desempenho em nossa Campina Grande. Que Deus abençoe, continue abençoando. Aqui, parabenizar o pastor Luciano Breno, vereador atuante, homem de fé, determinado família. Gerana Gouveia, que é a esposa. Essa é a maior fã, né? Essa aí não... Mas o cara, quando não agrada, ela nem mandaria a mensagem, né? E aí a gente sabe que quem manda nos troços é ela. Verdade, é igual a mim. Esse jeito de... Ai de mim, forte, se disser mas ao quem contrário. manda são as mulheres. Boa tarde, meu nome é Sueleide, sou de Nova Brasília e sempre acompanho o pastor Luciano Breno. Tá acompanhando aqui. Carlos Antônio, sou aqui do Jeremias e estou na audiência, parabenizando o vereador pastor Luciano Breno. Deixa eu ver mais aqui. Antônio do bairro do Monte Santo. Não votei no pastor Luciano Breno, mas acompanho o trabalho dele. Parabéns, pastor. Só pedir permissão. Fique à vontade, aqui quem manda é o freguês. Inclusive dizer a Antônio que ele não votou, mas não significa que não pode votar, né? Mas aí é que tá. Você presidiu o Avante e conseguiu, na época, fazer com que o Avante apoiasse Bruno Cunha Lima em 2024, quando inclusive o Avante tinha todas as condições de apoiar a candidatura de Johnny Bezerra, porque era ligada a Vitor Hugo, ex-prefeito de Cabedelo, ligado a Cícero Lucena, que na época era ligado ao governo de João Azevedo. Mas você, com a sua habilidade, fez com que o partido ficasse na base do prefeito Bruno Cunha Lima. Hoje, o Avante foi entregue a Johnny Bezerra, que foi o adversário de 24. E como é que fica a sua situação? Como é que está a busca por uma solução, já que ele esteve no lado oposto ao seu em 24? É interessante essa pergunta, porque me dá a oportunidade de mostrar que é possível se fazer política, mesmo em lados opostos, tendo o respeito, tendo, acima de tudo, fazendo, na verdade, a política da boa vizinhança. É possível, sim, você estar de lados opostos, mas respeitar. Eu sou fiel aos meus ideais. Eu, quando fui para o Avante, fui a convite do prefeito Vitor Hugo, que, sem sombra de dúvida, é um dos maiores prefeitos da nossa Paraíba. Fez um trabalho excelente em Cabedelo. Cabedelo hoje, ela pode dizer que ela tem 2 períodos. Um antes de Vitor Hugo e outro depois de Vitor Hugo. Então houve uma mudança total, homenageando inclusive Campina Grande, com essa imagem linda que eu estou vendo aqui, dos tropeiros, do que representa o índio, enfim. E fui para o Avante com o compromisso de que o Avante apoiaria o prefeito Bruno Cunha Lima. E assim aconteceu. Tentaram de todas as formas, inclusive noticiava que o Avante não apoiaria o prefeito, mas nós conseguimos com muito pulso permanecer no partido e construir a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima. Conseguimos fazer, nosso objetivo era fazer 2 vereadores, mas uma campanha muito difícil. Acabamos fazendo um, o qual eu me elegi aí pelo Avante. Ainda estou no partido, consta ainda, inclusive, na Justiça Eleitoral, como presidente municipal. Houve para mim, de fato, de forma surpreendente, Vitor Hugo me ligou antes que tudo acontecesse, e eu disse para ele o seguinte, que nesse momento, eu não tenho pressa nenhuma, eu estou filiado ao partido e ainda não conversei, inclusive, com o prefeito sobre isso. Tenho recebido algumas ligações, pedidos, inclusive, para que eu permaneça no partido, e é uma decisão que eu vou tomar junto com a minha liderança política, junto com os meus colegas, meus colaboradores, junto com a minha família e, acima de tudo, com a orientação divina, para que a gente possa tomar a decisão correta. Eu não gosto, posso ter certeza, você não me vê em cima do muro, você não me vê... Pronto, eu ia falar exatamente disso. Em 24, as pessoas esquecem política muito fácil. A política ela é tão banalizada que o dia de ontem o pessoal esquece. Amanhã de hoje já não foi. Mas em 24, você foi convidado de todos os lados, inclusive de aliados à época, Romero Rodrigues, na época se falava na candidatura de Romero a prefeito de Campina,
mas também de outros lados, para que o Avante acompanhasse. Mas você bateu o pé e disse, não, nós demos a palavra a Bruno Cunha Lima, e convenceu inclusive o presidente estadual do partido a deixar o partido quando muita gente duvidava pela ligação de Vitor Hugo com a base do governador João Azevedo. Parece que é uma coisa cada vez mais difícil na política, a tal da palavra dada e empenhada. Tem uma coisa que eu não sei se foi Ulisses que falou, que é melhor ser traído do que trair. Eu disse aqui que não sou obrigado a empenhar minha palavra, nem prometer nada para ninguém. Agora, na medida que eu empenho minha palavra, na medida que eu prometo, eu tenho dever e obrigação, porque a partir do momento que eu faço o compromisso, eu estou devendo. Eu peço a Deus todos os dias para que eu, em momento algum, eu quebre qualquer aliança ou qualquer compromisso que eu tenha assumido com as pessoas. A partir do momento que você lembra bem, eu fazia parte do PP, onde, graças a Deus, eu tenho o carinho da família, do próprio Anivaldo, do próprio Lucas Ribeiro, são meus amigos pessoais. Porém, chegou um momento em que eu estava no governo, tinha ido votar em Bruno no primeiro mandato de Bruno, e o PP decidiu seguir outro caminho, apresentando na época o vice-governador Lucas Ribeiro como candidato. E eu permaneci onde eu estava, porque eu tinha saído na rua para pedir voto para Bruno. Então, não que minha palavra seja uma palavra de rei. Fui ao encontro de Anivaldo, conversei com ele, disse que ia sair, assim como será a minha postura em qualquer momento e em qualquer decisão. A minha decisão não será de forma alguma anunciada sem que antes aqueles que estejam interessados em sabê-la tenham conhecimento. Então, é isso que a política deve existir. É compromisso, é palavra, né? Tivemos o compromisso de estar com o prefeito, tenho um compromisso de lutar por Campina e tomar as minhas decisões pessoais. Então sempre vão esperar do pastor Luciano Breno o sim ou não, o olho a olho. Se eu concordar, eu vou dizer que concordo, e se eu não concordar, né, eu sou aliado, né, e não alienado. Eu tenho o meu posicionamento, eu tenho as minhas condições e tenho um entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Posso até errar, mas nesse erro pode ter certeza que eu buscava o acerto. Então eu tenho minha independência e tenho minha palavra. Por isso que eu demoro muito, né, para dizer, você vai sair do Avante. Eu não respondi ainda. Até porque quem tem tempo não tem pressa. Não tenho pressa, não tenho pressa. Eu tenho que respeitar, inclusive o próprio Vitor Hugo me ligou e então, fique à vontade, né? Foi tudo diante de uma conversa, de um diálogo. Não existe nenhum tipo de perseguição. Então, assim, estou tranquilo. Fui eleito pelo Avante e eu vou respeitar até o momento. No momento que eu decidir se vou sair ou não, pode ter certeza que as pessoas interessadas vão primeiramente saber antes de divulgar. Mandar um abraço aqui ao Carlos Érico de Nova Brasília, mandar pastor Ficha Limpa, mandando um abraço ao Luciano Breno, que promete e faz. O Odilon Tavares está nos acompanhando sempre, um abraço a ele. Erlane, boa tarde, me chamo Erlane, sou aqui da Palmeiras, estou acompanhando o meu vereador, pastor Luciano Breno. Muitas mensagens chegando. Pastor, nós estamos concluindo, o programa passa rápido, e eu faço a seguinte pergunta: já escolheu deputados para as eleições deste ano? Como é que estão as escolhas? Como eu disse, eu costumo empenhar minha palavra e cumprir. Eu assumi um compromisso com o próprio ex-prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. A gente sabe da dificuldade que ele se encontra hoje com a questão da justiça eleitoral. Porém,
ele ainda diz que continua dizendo que é candidato, e enquanto ele for candidato, se ele tiver um voto ou dois, um vai ser o dele e outro vai ser o meu. Porque palavra dada, palavra cumprida. Vou até o último instante. Enquanto ele for candidato, ele terá o meu apoio em Campina Grande com muito esforço, com meus colegas e com o grupo que me acompanha. Então, hoje existe a definição. Antes dessa mudança, né, no partido, a gente tinha um planejamento para que a minha esposa fosse candidata também para ajudar o partido como candidata a deputada federal. A gente, a pedido do próprio Vitor Hugo, para que a gente pudesse manter essa candidatura, mas aí tudo aí a gente vai avaliar e esperar, né, o que de fato vai acontecer dentro do partido para que a gente possa continuar a tomar essa decisão. Esses são os meus candidatos. Não serei candidato porque tem outros planejamentos para esse ano, então vou focar naquilo que eu tenho como objetivo esse ano e decidir não concorrer e sim contribuir com algumas pessoas que eu acredito que me representem. Agradecer sua participação, sua presença, deixando o programa sempre à disposição, já lhe convidando para outras participações. Muito obrigado. Edson, eu queria finalizar primeiro agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam, a todas aquelas que não vou citar nome porque irei falhar com alguma, mas a todas que estão nos ouvindo, as que mandaram mensagens, as que não mandaram, que tiveram a paciência de estar nos escutando. E dizer, e a própria Bíblia diz que a gente tem que honrar a quem tem honra, dizer que para mim é um privilégio muito grande, lhe conheço, não apenas de hoje, de muito tempo, os seus posicionamentos que são um pouco parecidos com o meu. A gente não manda recado, a gente diz o que tem que dizer e o que pensa. E isso é que é importante. Você tem sido uma pessoa que tem participado ali na Câmara com muito compromisso com a verdade, com a notícia certa e verdadeira. A gente vê o seu compromisso e a sua responsabilidade em transmitir, porque você é um formador de opinião e quando você usa o microfone com seriedade, traz segurança para as pessoas da cidade. E aí eu digo isso sem sombra de dúvida e recomendo que as pessoas possam estar em audiência, porque com certeza aquilo que for divulgado aqui será pura verdade, sem politicagem, sem acréscimo, mas a notícia genuína. Então eu queria agradecer, eu que agradeço a você pela oportunidade que você me dá de poder prestar conta a Campina Grande e me colocar à disposição desse programa, desse meio de comunicação, e também de Campina Grande. Tenho dito à minha equipe, sou uma pessoa, ainda hoje eu disse uma pessoa, eu estou na condição de vereador e que escuto crítica, aceito crítica, assimilo crítica e se ela for construtiva, eu acato para que eu possa avançar e crescer. Porque se tem líder que não aceita conselho e não aceita crítica, não serve para estar na posição que está. Então eu só quero agradecer a Deus, dizer às pessoas que estão me ouvindo que tudo aquilo que eu consegui alcançar, seja na condição de vereador, na condição de advogado e na condição de pastor, tudo isso, se não fosse Deus, eu não teria alcançado. Então toda honra, toda glória eu dou a Ele, que é aquele que eu sirvo. E continuarei lutando para que em nome de Deus a gente esteja em todos os lugares, seja na Câmara, seja em casa, seja na escola, e irei assumir um compromisso, como já tenho assumido, de ir de encontro e lutarei contra tudo aquilo que ferir os princípios da família, que é a nossa maior religião, a nossa maior igreja e o nosso maior porto seguro, que é a nossa família. Muito obrigado, Edson. Amém, porque também esse programa estará sempre aberto, trabalhando em nome de Deus. A pancada do bumbo é essa. Se a gente baixar a cabeça, daqui uns dias a gente está proibido até de olhar para o céu. Pastor Luciano Breno foi o nosso entrevistado. Nossa Rede Nordeste se desfaz desse momento. Acompanhe agora a programação da Rádio Pop Cariri FM 101.1 e da TV Nordestina. Não deixe de ler portal pagina1pb.com.br e o blog do Abílio. Tchau! Encerramos mais um episódio do Dialogando.
Até a próxima, com mais histórias e entrevistas que fazem a diferença.